Olá, meninas, graça e paz. Eu me chamo Rebeca Salles. Eu sou a responsável pelo grupo Não é Autoajuda, é Ajuda do Alto. Para você que é novo aqui no nosso grupo, no nosso canal, nós temos um perfil no Instagram com esse nome, Não é Autoajuda, é Ajuda do Alto. Na bio do nosso Instagram tem um link onde você pode acessar o nosso grupo, o nosso canal do Telegram, para ter acesso de primeira mão aos vídeos e aos estudos que nós fazemos. E nós temos um canal também no YouTube, só que no canal do YouTube está com o meu nome, né, Rebeca Salles, tá? E nós estamos fazendo o estudo bíblico da Epístola aos Efésios e estamos também fazendo um clube da leitura, né, tentando fazer, na medida do possível, um clube da leitura do livro A Mulher Controlada pelo Espírito, da Beverly LaHaye. Nós já tivemos um primeiro vídeo trazendo um panorama sobre o livro. Tivemos um segundo vídeo falando sobre o capítulo 2 e o capítulo 3. E esse vídeo de hoje é sobre a primeira parte do capítulo 4, que tem por título Solteira, acaso ou sorte? Pois é, esse capítulo ele fala mais diretamente para as mulheres solteiras. Não quer dizer que ele não possa também, de certa forma, ajudar as casadas, mas ele vai trazer uma orientação mais específica para as mulheres que estão aí esperando a bênção chegar, tá? E aí eu resolvi dividir em duas partes esse resumo de hoje e esse vídeo também, para que ficasse mais didático para você, tá? E não ficasse um vídeo tão longo, nem um texto tão longo, tá bom? Então, a primeira coisa que Beverly LaHaye apresenta nesse capítulo é a ideia de que Deus não faz acepção de pessoas, né? Talvez você já tenha ouvido várias vezes essa frase e não tenha pensado na perspectiva do tratamento de Deus com a mulher, né? Às vezes a gente pensa, Deus não faz acepção de pessoas, está relacionado só à questão da salvação. Mas o que é que isso significa para nós, mulheres? Significa que ele não leva em consideração a sua idade, a sua posição social, o seu nível de escolaridade, ou simplesmente o fato de você ser mulher. Deus não leva isso em consideração quando ele nos escolhe, né? E desde já, ele deseja que nós tenhamos um bom relacionamento com ele. Então, a autora do livro, ela começa o capítulo 4 dizendo que quando nós cultivamos um bom relacionamento com Deus, esse bom relacionamento, ele repercute em todas as áreas da nossa vida, inclusive na forma como nós nos relacionamos com outras pessoas, né? E aí, eu acho interessante porque ela traz uma coisa muito, muito legal e, bem, eu e você somos jovens ainda, mas para nós, quando a gente era mais jovem, ou você já pensou, ou passou pela sua mente, ou alguém muito próximo a você já pensou assim, ou você já ouviu alguém dizendo essa frase: eu sou muito jovem para ser crente. Não, ser crente é coisa para velho. Como se a gente tivesse a vida inteira pela frente e nós deveríamos gozar a nossa juventude e curtir essa fase porque ela passa rápido. Bem, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse pensamento é um pensamento que faz com que a gente negligencie o nosso relacionamento com Deus, porque é como se a gente não conseguisse relacionar uma coisa com a outra. É como se o fato de você ser crente, ter um relacionamento com Deus, isso de certa forma fosse atrasar a sua vida ou empatar você de curtir a sua juventude. Bem, eu sou a prova de que isso não é verdade. Os melhores anos da minha vida foram os anos da minha adolescência e do início da minha juventude, tá? Continuando, né? Então, ela diz que não. Ela diz que exatamente que a Bíblia nos ensina o contrário, que nós devemos
não só retribuir o amor de Cristo, mas que nós não devemos colocar a nossa vida em primeiro lugar. Calma, o que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa juventude e a nossa vida como um todo deve ser usada para nos permitir gastarmos, né, nas mãos do Senhor, nos gastar por amor a Jesus. Mateus 16, 25 diz que o propósito da redenção foi justamente nos livrar da condenação e do mal, né? O Senhor, ele não poupou nem ao seu próprio filho, mas ele enviou ele ao mundo para que eu e você pudéssemos ser resgatados dessa condenação eterna e desse mal. Então, quando nós dedicamos a nossa vida a servir a Deus, tudo muda, né? Tudo muda. Às vezes as pessoas também dizem assim, eu vou ser crente porque aí a minha vida vai virar um mar de rosas, vai ser uma maravilha. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz o seguinte, que nós não somos, nós não receberemos a nossa recompensa aqui. Em muitas situações nós poderemos passar por aflições, por problemas, por dificuldades, mas que com a presença de Deus na nossa vida, essas situações não acontecerão mais de uma forma solitária. Você não vai estar sozinho, você tem a companhia do Espírito Santo, tá? Tem a companhia do Espírito Santo para te fazer uma pessoa melhor e para te ajudar a fazer outras pessoas também se tornarem melhores a partir do nosso relacionamento com Deus. Então, veja, o nosso relacionamento com Deus faz com que a gente tenha uma vida melhor e, de fato, consiga usufruir de todas as benesses da nossa juventude, como também possibilita que a gente possa ajudar outras pessoas a vivenciar essa bênção, tá? E aí ela discorre, né, a Beverly LaHaye, no capítulo 4 do livro, se você tem aí esse livro na sua mão, se não tem, ele é da editora Betânia, tá bom? Muito bom esse livro. Então, ela diz o seguinte, que a primeira coisa que melhora quando a gente se relaciona com Deus é a relação que a gente tem com a gente mesmo. Pois é, o que acontece? Nós vivemos num mundo onde existe um padrão, com certeza você já deve ter percebido, principalmente pelas redes sociais, né, que às vezes são super opressoras. Você fica vendo aquelas pessoas que têm um cabelo perfeito, um corpo perfeito, usam roupas perfeitas, numa igreja perfeita, num casamento perfeito, com namorados perfeitos, relacionamentos perfeitos, filhos perfeitos, e aí você fica se cobrando e tendo dificuldade para aceitar quem você é e a sua imagem, e vive numa busca e num esforço para alcançar esse padrão que parece inatingível. E isso é pecado. A insatisfação é pecado. Por quê? Porque o Senhor deseja que nós tenhamos um coração grato, um espírito reto. E quando a gente encontra Jesus, nós somos aceitos pelo seu amor. E esse amor permite que a gente não se veja mais de uma forma tão amargurada e que a gente não viva reclamando de quem a gente é. Nós passamos a nos olhar com mais compaixão, com perdão, com carinho, com cuidado, tá? Bem, essa é a primeira, o primeiro ponto positivo, né, de termos um relacionamento com Deus. Uma segunda coisa que ela diz que melhora é o nosso relacionamento com os nossos pais. Por que ela coloca os pais logo em segundo lugar? Bem, porque a gente vive com os pais grande parte da vida, né, gente? Então, quando a gente vive bem com Deus, ela afirma que nós também vivemos bem com os nossos pais. E aí eu quero chamar a atenção para você, chamar a sua atenção para um fato muito interessante. E às vezes, quando a gente não é crente, a gente não pensa.
E quando nós não vivemos com Cristo, quando nós não somos regenerados e não temos uma nova vida em Cristo, nós estamos em rebelião contra Deus. Você sabia disso? Pois é, porque o pecado da desobediência e da insubmissão, ele nos corrói por dentro. Não sei se já te falaram, mas nós somos herdeiros do pecado de Adão e Eva. Eles desobedeceram a ordenança do Senhor. Se você quiser conhecer melhor essa história, leia o capítulo 1, 2 e 3 do livro de Gênesis na Bíblia. Então, aquela rebelião de Adão e Eva, né, aquele pecado de desobediência, de insubmissão à vontade de Deus, ao mandato de Deus, ele repercute na nossa vida até hoje. Até o momento em que nós nos aproximamos de Deus e nos arrependemos do nosso pecado e desejamos uma nova vida em Cristo. Pois bem, então essa insubmissão e essa desobediência repercute na forma como nós nos relacionamos com os nossos familiares. E aí eu quero chamar a sua atenção para uma corrente secular que tem crescido com muita força, maligna, por sinal, e busca deslegitimizar a autoridade da família, fazendo você acreditar que os seus pais não querem o seu bem, tá? Que eles querem só te manipular e te dominar e fazer o que querem da sua vida, tá? E isso não é verdade. Os seus pais são a bênção de Deus, eles foram dados por Deus para cuidar de você com amor, e esse cuidado deles com você é reflexo do cuidado do próprio Deus com a sua vida. Então, foi Deus que te deu essa família, seja grato por ela, tá? E aí, infelizmente, por causa dessa rebelião, nós muitas vezes somos ingratos com os nossos familiares, tá? A gente acha que eles exageram no cuidado, exageram na reclamação, exageram nas observações, exageram nas exigências, tá? Mas aí, se você pensar direitinho, os seus pais, eles têm uma experiência de vida, uma história de vida, e viveram circunstâncias difíceis que eles não querem que você passe. Então, todo esse cuidado, todas essas exigências, todas essas reclamações são um sinal de cuidado, de amor. E aí, não tô falando pra você de uma coisa que eu não sei não, tá? Também já fui adolescente, também já fui jovem. E na cabeça da gente, a gente pensa, isso não vai acontecer comigo. Eu sei fazer melhores escolhas. Eu não vou ser tão tola, não vou ser tão tolo, né? E vou me safar dessas situações. Eu sei, eu consigo, eu posso fazer melhor. E aí, infelizmente, isso não é possível. Por que não é possível? Porque nós estamos aqui no mundo a aprender a nos tornar pessoas melhores. E aí, fatalmente, por causa dessa herança do pecado e da desobediência de Adão, nós vamos passar por situações difíceis e nós vamos errar e nós vamos fazer escolhas impensadas e vamos quebrar muito a cabeça até a gente se tornar maduro não só como pessoa, mas maduro na fé. Então é melhor a gente aprender através da orientação do Espírito Santo e através das instruções de quem tem mais experiência do que a gente aprender passando pela situação. Tá? Então, é mais ou menos assim. Se ele tem uma tomada e a tomada dá choque, você prefere que alguém te avise que ali está vazando corrente e que você não deve colocar a mão na parede ou perto da tomada para não levar o choque? Ou você prefere levar o choque para poder aprender que ali está vazando corrente? Gente, tem coisas que a gente não precisa experimentar. A gente pode aprender com a experiência de outras pessoas. E a gente só vai ter um coração submisso e quebrantado ao ponto de ouvir os conselhos das pessoas mais velhas, das pessoas mais experientes, não precisa nem ser mais velho, mas das pessoas mais experientes que a gente, quando nós temos um bom relacionamento com Deus. É isso que a autora do livro está falando.
Quando você tem um bom relacionamento com Deus, você tem um espírito mais humilde para ouvir os conselhos dos mais velhos e dos mais experientes e tentar seguir aquelas instruções, tá? As pessoas, às vezes a gente fica buscando como é que Deus vai falar comigo. Eu queria tanto que Deus falasse comigo, que Ele dissesse como vai ser a minha vida, o que é melhor para mim. Eu queria que Deus usasse alguém, um profeta, sei lá. E aí a gente já tem a Bíblia e a gente já tem pessoas experientes ao nosso redor. Talvez isso que eu esteja falando aqui agora seja, eu acredito, talvez não, eu acredito que seja Deus falando com você de fato. Então recebe aí, tá? Abre teu coração para receber instruções com humildade, porque Deus tem o melhor para você. Deus preparou um futuro e um planejamento maravilhoso para você. E não é necessário que você passe por situações difíceis para aprender, contanto que você esteja com os ouvidos e o coração aberto para ouvir. Uma terceira coisa que muda, e aí ela aprofunda mais o restante do capítulo nesse ponto, que eu acho que é um ponto que toca em todas as solteiras, né? É a questão do namoro, né? Ela diz que quando nós nos relacionamos bem com Deus, a nossa perspectiva de namoro e de relacionamento também muda, tá? E aí, no textinho que você vai receber o PDF, se você tá lá no nosso grupo do Telegram, você vai receber um textinho. Eu vou explicar um pouquinho melhor essa questão do namoro com propósito, que é um namoro com propósito, tá? Mas aí a autora do livro ensina que antes de nós começarmos o namoro, nós devemos buscar fortalecer as nossas convicções acerca do propósito de Deus para o namoro e do propósito de Deus para as nossas vidas, para que esse namoro não seja uma perca de tempo, tá? E aí ela questiona, né? Questiona a mim e questiona você. Será que Deus se importa onde você está, com quem você está? Quem são as companhias que te cercam, né? Se você está namorando na sala de casa, ou num carro, ou na esquina, ou nos fundos do colégio ou da igreja, será que Deus se importa com isso? Será que Deus se importa se você está aí no campo missionário, às vezes solteira e esperando em Deus? Será que Deus leva essas coisas em consideração? Será que Deus está muito ocupado para pensar nisso? Pois é, minha amiga, Deus se importa, sim, muito, na condição de pai e amigo, na condição de alguém que não poupou o seu próprio filho, mas entregou o seu filho por amor a você, como diz em Romanos 8:22. Deus deseja que as suas escolhas sejam totalmente orientadas e dominadas pelo Espírito Santo, inclusive a escolha do seu cônjuge. E aí, gente, o Senhor diz na sua palavra exatamente o tipo de homem que Ele quer que você case. Sabia dessa? Sabia não, né? Pois é. Mas Ele diz em 2 Coríntios 6:14, Ele diz que nós não devemos nos colocar numa situação de julgo desigual. Ai, Rebeca, lá vem você falar isso de julgo desigual, mas aquele rapaz é tão lindo, mas ele é tão maravilhoso, ele só não é crente, mas ele não bebe, ele não fuma, ele é uma pessoa legal, ele não fala palavrão, ele é gente boa. Bem, vamos analisar toda a situação, tá certo? A primeira coisa que você precisa ter em mente é que todo namorado é um marido em potencial. A gente tem uma dificuldade quando jovem, quando adolescente, de pensar nessa questão, né? Você pensa assim, poxa vida, mas eu só quero namorar. Eu só quero curtir ali aquele momento, conhecer o carinha, o rapazinho e tal. Não tô pensando em casar com ele, não. Eu sou muito nova. Eu não quero casar agora. Mas, como eu falei pra você, todo namoro que não
tem uma perspectiva de um futuro casamento, é uma perda de tempo. Você está sendo usada e usando alguém. Eu sei que é forte isso que eu estou falando, mas você está roubando o tempo de alguém e permitindo que alguém roube o seu tempo também. Tempo esse que você poderia estar investindo em outra coisa. Poderia estar investindo em estudos, poderia estar investindo no seu relacionamento com Deus, poderia estar construindo novas amizades, e você não está. Talvez agora, nesse momento do vídeo, você fique chateada e diga, eu vou pausar, não vou ver mais isso não quero nem ouvir. Mas olha, é melhor a gente ouvir agora, enquanto está solteira, e ter tempo para maturar essa questão dentro de nós, e não ouvir esses conselhos com rebelião, mas ouvir com humildade, e buscar o melhor de Deus para nossas vidas, porque lá na frente você desejar ouvido melhor esse conselho, ter pensado um pouco mais sobre isso, e não ter mais condições de voltar atrás, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso pensar enquanto solteira existe julgo desigual entre nós? No caso, entre mim e o rapaz que eu estou interessada? Ou seja, qual é a perspectiva de futuro dele? Quais são os valores? As crenças? Qual é o chamado? Qual é a forma de ver a fé e o serviço no reino de Deus? Como é que ele entende o que é família? O que ele pensa acerca de filhos? Como ele trata os pais dele? A autora traz uma lista bem grande, no meu material eu até diminuí, mas ela traz uma lista bem grande. Ela bota assim, na página 34. Ele é um homem íntegro e de bom caráter? Como é o relacionamento dele com Jesus? Ele participa ativamente do trabalho da igreja? A igreja dele é bíblica? Ele é bondoso e atencioso com as pessoas? Como ele trata a mãe? Ele fala apenas dele mesmo o tempo todo? Quanto interesse ele demonstra pelos seus problemas, pelo que você fala? Ele consegue controlar a atração física que ele sente por você? Olha aí, o rapaz tem domínio próprio ou tem a mão boba? Ele tem consideração pela sua reputação e ele dá valor aos seus princípios e aos seus conceitos de moralidade? Ele é cavalheiro? Ele é cuidadoso? Ele está disposto a lhe amar como Cristo amou a igreja? Sabe como foi que Cristo amou a igreja? Efésios 5, 25 ao 33. Diz exatamente como o marido deve tratar a esposa e como a esposa deve tratar o marido. Mas Cristo amou a igreja entregando a sua vida por ela. Esse rapaz aí vai estar disposto a dar a vida por você? Bem, pensa aí direitinho, tá? Eu não tenho como responder por você. Você que tem que pensar aí na sua situação. Bem, se esse rapaz atender positivamente a esses pré-requisitos, parabéns. Ele é um candidato bacana. Vale a pena manter por perto. Cultiva amizade, vai conhecendo sem pressa, até que vocês tenham condições de realmente pensar em casamento. Rebeca, você é contra o namoro? Bem, já falei para vocês lá no nosso grupo Não é Autoajuda, né? A minha perspectiva de namoro. Se você não viu essa postagem, procura lá. Tem 2 postagens sobre namoro. Namoro parte 1 e namoro parte 2. Agora, se a resposta, ou a maioria das respostas dessas questões que eu mostrei para vocês, elas forem negativas, então, olha, se afasta desse rapaz antes que a paixão tome conta de você e embace a sua visão, tá bom? A neurociência, ela explica como funciona a paixão no nosso cérebro e é algo, assim, muito interessante. A paixão, ela faz com que nós
com que o nosso organismo produza alguns neurotransmissores que inibem determinadas áreas do nosso cérebro. Então, por isso que eu estou falando que ela embaça a nossa visão. Por quê? Porque como ela inibe determinada área do cérebro, né, o nosso córtex frontal, a nossa amígdala, enfim, ela meio que não, ela atrapalha o nosso raciocínio, a nossa capacidade de ver as coisas com clareza. Então, toda essa análise ela é possível quando você tem uma relação de amizade com o rapaz, tá bom? Agora, gente, a amizade não envolve beijo na boca, nem abraço, nem nada disso, porque quando a gente tem um contato físico, aí a nossa natureza humana vai apelar para essa satisfação do contato físico e automaticamente as outras coisas você vai colocar para debaixo do tapete e você vai tratar como se fossem desnecessárias. E digo a você, essas coisas que a gente pensa que são desnecessárias são as necessárias. E aí, na metade do capítulo, ela diz que antes de dizer sim, a Beverly diz pra gente que antes de dizer sim, nós devemos agir com sensatez. Efésios 5:17. Então, se você tem um bom relacionamento com Deus, esteja atenta à voz dele. Olha, Deus fala e Deus fala alto, tá? Deus não fala baixo, não. Deus fala de fato assim. Você sente que é com você. E aí, eu acho interessante que a gente sente que é com a gente, mas aí a natureza humana fica dizendo assim, mas ele é tão legal, mas a família dele gosta de mim, mas isso e aquilo outro. E aí você fica inventando desculpas dentro de você para não querer ouvir a voz de Deus. Cuidado com isso, porque dá errado, tá bom? Então, faz uma lista aí de prós e contras nesse possível relacionamento ou nesse relacionamento que você já está, tá certo? E aí, quando a gente fala de prós e contras, a gente não tá falando acerca de gosto, se ele é bonito, se é feio, se é alto, se é baixo, se é gordo, magro, não. A gente tá falando dessas perguntas que vão repercutir num futuro com essa pessoa. E, por fim, pense aí, essa pessoa é a pessoa que você vai desejar que esteja com você no futuro, diariamente. Gente, quando a gente tá casado, não tem pra onde correr. Você tá numa discussão, o máximo que você pode fazer é mudar de cômodo, da sala pro quarto, do quarto pra cozinha, da cozinha pro banheiro, tá? Quando você é solteira, não. Você tá ali numa discussão com seu namorado, você desliga o telefone. Você vai pra casa, você diz, tchau, não quero discutir mais não, tô com a cabeça quente, tchau. Você que tá casada já, que tá aí do outro lado, sabe o que eu tô falando é verdade, tá? Não tem pra onde correr. Ou você resolve a situação ali, ou não dorme, não tem paz, não tem sossego. Então, todas essas instruções que eu estou dando pra você aqui, tenha como palavra de Deus ao seu coração, minha amiga, minha jovem, minha moça solteira. Pensa em tudo isso direitinho, tá certo? Talvez você esteja vendo esse vídeo e seja bem novinha e pense assim, mas eu tô nem namorando, eu nem penso nisso agora. Mas é justamente agora que você precisa pensar realmente, para lá na frente não tomar nenhuma decisão impensada. E aí a Beverly, ela vai finalizando o capítulo, não chega a finalizar, mas ela começa a finalizar o capítulo apresentando as atitudes que seriam comuns às mulheres solteiras se elas agissem conforme o seu temperamento predominante, tá certo? Então ela diz o seguinte, ela diz que a mulher melancólica é aquela que vive à procura de um príncipe encantado, certo? Ela é bem exigente, então todas essas perguntas que a gente elencou, ela provavelmente vai fazer. Mas como ela é bem romântica, ela é super fácil de se apaixonar. E aí o que é que acontece? Ao perceber que o rapaz não atende a essas expectativas dela, ela vai terminar o relacionamento sem pena. Ela termina o namoro ou o noivado. E aí um comentário meu, né? Melhor terminar o namoro ou o noivado do que lá na frente querer terminar o casamento, né? É complicado. Então, melhor terminar o namoro e o noivado mesmo. Por outro lado,
dependendo, veja o que eu estou dizendo aqui, dependendo de qual seja a dificuldade do rapaz, ela poderia tentar experimentar confiar em Deus e compreender que ela também tem defeitos, né? E que o Espírito Santo ele pode ajudar a ambos a, inclusive, serem instrumento de Deus um para com o outro, né? Para se moldarem, para aprenderem e crescerem juntos, tá? A mulher fleumática é uma pessoa de fácil convivência, né? A gente já viu na aula passada. E aí há uma tendência dela atrair vários pretendentes, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa tímida e falta autoconfiança nela. E é aí onde está o perigo da coisa. Por quê? Porque quando a gente não tem autoconfiança, a gente tem uma tendência a querer agradar as pessoas. Bem, é como se essa mulher fleumática, ela não acreditasse que ela é tão boa assim. E quando aparece um pretendente que ela realmente esteja muito apaixonada, ela, na mente dela e no coração dela, ela tem aquela sensação de que o cara tá fazendo um favor, sabe? É tipo assim, ele é muito maravilhoso, mas nunca eu vou arrumar um pretendente desse. Pronto. O pensamento que vai na mente e no coração é esse. Em lugar nenhum eu vou arrumar um camarada feito fulano e tal, então eu tenho que cultivar. E às vezes ela nem pensa tanto assim, mas é o que ela escuta. Alguém diz a ela assim, fulano, tu já passasse dos 22, tu já passou dos 25, e um camarada feito esse, minha amiga, você tem que agarrar com unhas e dentes para não perder o pretendente. Esses comentários de gente desesperada, sabe? Então, qual é o grande perigo de uma pessoa que tem baixa autoestima, falta de autoconfiança, né? É que essa pessoa, ela termina cedendo às pressões externas para ser uma pessoa que ela não é, para tentar se enquadrar, para tentar se adequar, né? E aí, o maior perigo disso tudo é ela ceder a pressões de apelo sexual antes do casamento, sabe? Aqueles carinhas assim, mau caráter, que tem em todo lugar, tá certo? Infelizmente tem em todo lugar, gente não regenerada, né? Fora da igreja, as pessoas ali longe de Deus, né? Estão revestidas numa vida de pecado. Então, não tem nenhum tipo de preocupação se você tem valores morais e se você quer se guardar para um casamento. E dentro da igreja, pessoas não regeneradas por Deus não foram transformadas, tá certo? E aí eles vão apelar para isso, para essa questão do sexo antes do casamento. Então, nesse ponto, a mulher que tem uma tendência a ser mais fleumática, ela precisa buscar de Deus entendimento, discernimento, para entender qual é o plano de Deus para a sua vida e ter mais frieza para não se deixar levar por essas paixões arrebatadoras, tá certo? Cuidado. A mulher colérica é aquela mulher mais impulsiva, né? Vocês viram na aula passada. Quem não assistiu, por favor, procure aí no canal a nossa aula do capítulo 2 e 3, tá certo? Então, a mulher colérica é aquela mais impulsiva, é aquela que já fez os planos para a vida dela e ela quer casar logo para poder tocar esses planos. E por ser autoconfiante, ela termina não sendo tão cuidadosa e não examinando com mais detalhes esses prós e contras, né, no relacionamento. E aí a apaixonada, como eu falei para vocês, a paixão ela embaça a visão, né? Então a apaixonada, ela pode achar que qualquer dificuldade que o rapaz apresente é boba. E que ela pode superar, ela pode vencer junto com ele qualquer coisa, tá? Isso também é perigoso, certo? Por quê? Porque depois de adulto, as pessoas
não mudam, e isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência que diz, é a psicologia que diz, a neurociência que diz, e a experiência também diz. Depois de adultas, as pessoas não mudam. O que pode acontecer com elas, elas terem um temperamento moldado, um temperamento transformado pelo Espírito Santo, tá? E aí, o que é que a mulher colérica precisa fazer? Ela precisa primeiro se aquietar, sossegar, e buscar a orientação do Espírito Santo para a sua vida, porque Deus tem um plano melhor do que o plano dela. O problema da mulher colérica é que ela acha que o plano dela é o melhor. Né? Tá tudo tão bem arquitetado, tá tudo tão bem... É aquela pessoa que gosta de ter tudo sob o seu controle, sabe? Então, ela quer resolver. Ela tem uma dificuldade de esperar o tempo de Deus. Aliás, ela tem uma dificuldade de esperar qualquer coisa. E aí eu digo para você, minha amiga, é melhor confiar no cronograma divino. É melhor confiar no tempo de Deus. Por fim, a mulher sanguínea. Você que é sanguínea, que já identificou que sua tendência é mais sanguínea, estava esperando aqui falar da mulher sanguínea. Pois bem, a mulher sanguínea ela é mais expansiva, né? Ela é aquela simpática, ela tem uma facilidade de amar as pessoas, porque ela é afável, ela é doce, e ela provavelmente vai se apaixonar muitas vezes ou despertar muitas paixões por aí. E por isso ela se torna mais volúvel, né? Mais suscetível a se decepcionar, porque é uma pessoa que se apaixona mais, se decepciona mais, né? E aí, o que é que acontece? Quando ela está escutando isso que eu estou falando agora, ela diz assim, não, mas agora eu vou criar uma barreira, eu vou me defender, não quero saber, eu vou me isolar. Ela tem uma dificuldade de encontrar esse meio termo, né? Porque quando ela se retrai, ela tende a ser mais orgulhosa, ou pelo menos passar para as pessoas essa imagem, né? No fundo, ela é uma pessoa ingênua, até infantil. É uma pessoa que precisa da proteção do Espírito Santo, porque se deixa levar com facilidade, né? Tem um coração bondoso e amigo. É o tipo de pessoa que pode chegar ao ponto de ficar com alguém até por pena. Não sei se alguém aí já passou por essa situação de aceitar um namoro ou de aceitar um pedido de casamento porque ficou constrangido ali, aquela pessoa tá tentando te conquistar faz tanto tempo e você termina cedendo, tá? Bem, a mulher sanguínea, ela precisa ser ajudada nas suas convicções, ela precisa ter um temperamento mais fortalecido, mais firme no Senhor, e precisa ter uma fé robustecida de que Deus também tem o melhor para ela. Deus tem o melhor para mim e para você, minha irmã. Eu sei que não é fácil esperar no Senhor, mas eu digo para você, coisa boa é esperar e confiar no plano de Deus. O plano de Deus, ele não é só bom, ele é perfeito, ele é agradável. Aliás, o plano só não. O plano de Deus, a vontade de Deus, o seu querer e o seu efetuar, com certeza é sempre muito mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar a Ele. Eu quero orar por você. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida desta mulher, desta jovem, desta adolescente, desta senhora que está ouvindo aqui esse resumo do nosso Clube do Livro. Pai, que esse vídeo possa ajudá-la, que possa modificar a sua forma de pensar, que possa servir de orientação, Senhor, nas suas escolhas. Deus, o casamento é uma coisa tão séria, é uma instituição tão divina que o Senhor criou para que nós pudéssemos ter as nossas famílias, Pai, e te servir com integridade, com amor, e sermos cuidadas, protegidas e amadas, e para que nós pudéssemos também cuidar, proteger e amar outras pessoas. Então eu te peço, Pai, e te entrego os nossos corações no teu altar, que o Senhor possa orientar as tuas servas nas suas escolhas, que o Senhor possa livrá-las do mal e que nós não sejamos guiados pelo nosso coração,
nem pelas nossas paixões, mas que possamos ser guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Que nós possamos ter o nosso temperamento verdadeiramente transformado e mudado por Ti. É o que eu te peço e te agradeço no nome do Teu Filho, Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Gente, Deus te abençoe. Curte e compartilhe aqui o nosso vídeo, que você possa abençoar outras pessoas e que seja tudo para a glória de Deus. Amém?